Você vai aprender agora a transformar qualquer imagem que você quiser em um objeto em 3D dentro do Blender. Apenas uma imagem será necessária para utilizar essa técnica aqui. Para nosso caso, a gente tem 3 exemplos. Nós podemos converter um objeto simples, como a face de um leão. Vamos tentar fazer isso com uma janela, que seria o médio porte. E para fechar, a gente vai fazer isso com uma casa inteira. A primeira coisa que você tem que ter são as imagens. Eu vou deixar aqui na descrição as mesmas imagens que eu estou usando para você acompanhar o tutorial. Aqui na descrição eu também estou deixando um link para você chegar nesse site aqui, o Free AI Depth Map Generator, que ele vai transformar qualquer imagem que você colocar aqui, tipo essa imagem desse leão, em uma imagem de Depth Map, ou um mapa de profundidade, que consegue detectar o que está mais perto do que está mais longe da câmera. O que você deve fazer é simples, você vai pegar a sua imagem, arrastar aqui para esse site, e ele vai converter essa imagem para você em um mapa de Depth Map instantaneamente. É um site que eu escolhi porque ele é bem fácil. Você não precisa usar esse site exatamente. Se você procurar no Google Depth Map Generator Free, você também vai conseguir outros sites que façam a mesma coisa. Eu coloquei esse aqui só porque ele foi mais rápido. Ah, e só para avisar, isso aqui é IA, tá? IA que faz isso daqui. Para quem diz que IA é o futuro, vamos usar IA, não sei o quê. Bom, tá aqui, estamos usando IA. Beleza. De volta no Blender, você vai apertar Shift A, você vai vir em Image e você vai selecionar a opção Mesh Plane. Nessa opção, você vai encontrar a pasta onde você salvou as suas imagens e nós vamos fazer o nosso primeiro teste, que é com a cabeça de leão. É só clicar aqui em Import e voilá, temos aqui uma malha que tem a nossa cabeça de leão como textura. É só colocar aqui em Image Preview que você vai ver a textura aplicada. Tab para entrar no modo edição, botão direito Subdivide e você vai subdividir isso daqui pelo menos umas 50 ou 100 vezes. Eu vou colocar 100 só para ficar bem denso aqui, ficar bem bonitinho. Saia do modo edição e você vai adicionar um modifier de Displacement Modifier. Então aí vem em Modifier, Add Modifier, Displace. Nesse Modifier, tudo que você vai fazer é clicar aqui em New, clicar nesse botãozinho esquisito aqui do lado que vai te mandar para as texturas, e aqui dentro você clica em Open. Ao abrir, você vai selecionar então o Depth Map correspondente ao objeto que você está utilizando, que no meu caso vai ser o Depth Map de cabeça de leão. Coloquei ele aqui e voilá, você já viu que ele está fazendo alguma coisa aqui com a geometria desse objeto. Volte imediatamente aos Modifiers, mude as coordenadas de local para o V, que ele vai corrigir o posicionamento da textura, e aí é só você ajustar a força para decidir quão intenso você quer que esse objeto coloque a cara do leão para fora. Vamos rotacionar ele 90 graus aqui, só para ele poder ficar aqui mais racional, né? E voilá, temos a cabeça de leão colocada aqui no Blender, feita em 3D, com apenas uma imagem de displacement. Para dar o polimento final, você pode vir aqui no Solid e você pode dar aqui um Ctrl 2, que coloca um Subdivision Surface Modifier automaticamente, joga ele para cima aqui e desse jeito você vai ter a cabeça de leão bem mais detalhada. E aí é só dar um botão direito aqui, Shade Smooth, que você vai ter o resultado como esse daqui. E aí você pode esculpir, texturizar, recortar, colar, fazer o que você quiser, né? Isso aqui é um excelente ponto de partida para você colocar aí na tua cena. Então, se você coloca aqui em modo renderizado, você vê que já tem material e tudo, perfeito. E funciona muito bem para esses objetos de pequeno porte. Mas e para objetos maiores? Será que funciona também? Vamos testar? Agora sim, se além dessa dica você também quer dominar o Blender de uma vez por todas e ainda com 80% de desconto numa plataforma completa, eu te convido a conhecer a Bevis Academy, que é a plataforma que é o upload do meu cérebro, onde você tem acesso a tudo que eu sei a respeito do Blender e que você pode utilizar isso na tua carreira também. A nossa plataforma está com 80% de desconto, tá? O link está aqui na descrição. E dentro dela você tem um treinamento completo de Blender básico, onde você vai aprender do zero a modelagem, texturização, iluminação, pós-produção, composição, tudo mesmo que você precisa saber para trabalhar dentro do Blender. Tem o nosso curso completo de Blender para arquitetura, que traz tudo que você precisa saber para fazer cenas de larga escala e animações fotorrealistas, tá? Então, o que tem de animação aqui, você vai achar insano. Tem os cursos pontuais, onde você se especializa em partes específicas do Blender ou coisas específicas que não necessariamente estejam dentro do Blender, como inteligência artificial e até um pouquinho de Unreal, né? E temos a nossa parte de empreendedorismo, que ensina você a utilizar o conhecimento que você aprendeu no Blender para transformar isso em uma carreira de fato, né? Atraindo possíveis contratantes e até mesmo procurando um trabalho na área. Lembrando que, por enquanto, a plataforma está com 80% de desconto, então passa no link que está aqui na descrição e vem para a Bevis Academy antes que essa promoção encerre, beleza? Sem mais delonga, vamos voltar para o vídeo. Aqui em uma segunda coleção, você vai repetir o processo de Shift A, Image, Mesh Plane. Dessa vez, vamos selecionar o nosso objeto de médio porte, que é a janela de catedral. Essa janela aqui, como você pode ver, já é um pouquinho maior, né? Então eu vou até aumentar o tamanho dela aqui na escala. Então vou só aumentar ela aqui umas
3 ou 3 vezes e meia. Vamos dar aqui um subdivide nela. Só que dessa vez, para poder o subdivide dela ficar bem certinho, eu vou utilizar o Ctrl R e vou recortar, criando cortes aqui em volta dela, e depois outro Ctrl R, e vou dar aqui alguns cortes para tentar fazer tudo ficar bem quadradinho. E só depois de eu ter esses quadradinhos que eu vou dar um botão direito, subdivide, e vou colocar aqui um 50, por exemplo. Na verdade, 30, 50 foi muito. 30 já até mais do que a conta, tá? Então, se você for testar no teu computador e estiver lento, tenta 20, tá? Só para garantir que seu computador não vai explodir. Com isso daqui, vamos repetir o processo. Adicionar modifier, busca e displace modifier. Vamos clicar aqui em New, clicar nesse botão esquisito que nos manda para a configuração de textura, clicar em Open, e aqui nós vamos selecionar a pasta onde está o nosso depth map. Nesse caso, está aqui, feito no mesmo site que eu te mostrei. Vou clicar em Open Image, e no primeiro momento vai dar um bugzão, obviamente, mas a gente tem que voltar aqui em Modifiers, coordenadas você muda para UV, porque ele vai ficar certinho agora, e agora é só você pegar a sua strength, aumentar ou reduzir para poder definir quanto que você quer de intensidade nesse displacement. Vamos rotacionar ele 90 graus aqui. Se ele estiver meio tortinho, você pode dar uma rotacionada nele para ficar do jeito que você quer, tá? Deixa ele do jeito que você preferir. Colocando aqui no modo Solid, você vai ver ele funcionando. Vamos dar um Ctrl 2 para colocar um Subdivision Surface Modifier, o qual eu vou subir ele aqui para cima do nosso Displacement Modifier. E com o botão direito, eu vou dar um Shade Smooth e voilá! Temos aqui uma janela de catedral também muito interessante. Não está 100% reta, né? A gente teria que dar uma arrumadinha aqui nela no fato dela não estar retinha, né? Então a gente teria que dar uma ajustada nela aqui na rotação. Mas tirando isso, já está perfeito. Temos aqui uma janela com profundidade que você já pode levar para o Sculpt e dar uma melhorada se você quiser também. E o Shade Smooth sempre vai fazer com que ela fique um pouquinho mais limpa também, né? Aí ficou bem interessante, a gente já pode trabalhar ela mais ainda. Terceiro e último caso, aqui vem a pergunta, ok, quero colocar uma casa inteira aqui, será que dá? Vamos testar junto para ver se vai prestar? Procedimento padrão, Shift A, Image, Mesh Plane, e vamos escolher agora a casa, que você também pode escolher da pasta que eu postei para você. Vamos aumentar o tamanho dela aqui em umas 10 vezes, botão direito, vamos dar um Ctrl R para subdividir, e eu vou tentar fazer aqui quadrados, dessa maneira, com o nosso Ctrl R, botão direito Subdivide, e vou colocar aqui 20, na verdade 30 subdivisões, para poder ficar relativamente denso. Em modo de Material Preview, a gente vê a casa. Vamos rotacionar 90 graus, deixando ela aqui retinha, né? Já para deixar ela para cima logo. Mover ela um pouquinho aqui para cima. E agora a gente vai aplicar o Displacement Modifier. Procedimento padrão. Modifier, Add Modifier, busca por Displacement. Vamos colocar aqui um New. Clicar no botãozinho que vai para as texturas, clicar em Open, e nós vamos abrir agora a textura correspondente, que é essa daqui. Vamos voltar lá em Modifiers, muda a coordenada para UV, e agora, baseado no que você está vendo aqui, você pode aumentar ou diminuir, né, o tamanho aqui do teu displacement. Vamos dar um Ctrl 2 para poder dar um Subdivision Surface Modifier aqui, e voilá! Temos aqui um resultado ok, mais ou menos, né? Ele confundiu algumas coisas aqui em cima, né, nessa parte superior, então a gente poderia até, como está bem nessa parte de cima aqui, né, nessa primeira, a gente pode fazer algo bem tosco, que é deletar esses vértices aqui. Só deletar. Para você que não entendeu, eu segurei a tecla Alt, cliquei e selecionei todos os vértices em linha e deletei essa linha. E aí quando eu vim para cá, ele simplesmente deletou aquela linha de cima e ficou com esse resultado aqui. A gente poderia fazer o mesmo aqui embaixo, né? Tem esse botão aqui que não tem nada a ver, que ele está atrapalhando. Então a gente poderia até deletar essa parte aqui que tem esse botão que não existe, né? E aí a nossa modelagem ficaria assim. Nesse caso, eu confesso para vocês, não seria uma coisa que eu utilizaria para colocar perto da minha câmera não, né? Mesmo com um Shade Smooth aqui, ele mal dá uma enganada, mas dá para colocar no fundo da cena, né? E utilizar isso daqui como ponto de partida ou como algo no background, né? Desde que você esteja disposto a otimizar isso aqui depois um pouquinho. Mas eu tô te mostrando isso para te mostrar os limites da técnica. Então você pegou ela da coisa mais pequena, que era um objeto único, estático, uma simples estátua, depois um objeto um pouquinho maior, uma janela, até um objeto de grande porte mesmo, como uma arquitetura, né? Uma casa inteira. Isso mostra para você o que a técnica permite e o que ela não permite. Agora me diz você, achou massa essa técnica? Vai utilizar ela para quê exatamente? Comenta aqui embaixo para eu saber como que você quer utilizar isso daqui no teu dia a dia. E já sabe, né? Se gostou desse vídeo, se inscreve.